Hoje é dia 4 de junho, né? 4 de junho, estamos no famoso Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu e hoje eu tenho a honra, a felicidade, fica até meio atrapalhado aqui, né, de poder conversar com essa grande amiga, Maria Cecília Pereira Binder. Cecília Binder, né? Cecília para os mais íntimos, que é professora aposentada desse departamento, onde atuou durante praticamente uma vida inteira no campo da saúde e trabalho, professora de medicina do trabalho, na graduação em medicina, e que, a partir de um determinado momento dessa trajetória, se aproximou do tema dos acidentes de trabalho. É sobre esse tema que eu gostaria que a gente vai conversar aqui, né? Cecília, boa tarde, eu queria que você inicialmente se apresentasse, como é que você prefere se apresentar, e que em seguida já começasse a falar sobre como é que foi tua aproximação com esse tema da análise, da prevenção de acidentes de trabalho. Eu gostaria de começar dizendo que quando eu vim para Botucatu, para a antiga Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, a FCMBB, eu vim para o Departamento de Clínica Médica e pertenci a esse departamento de 1971 a junho de 1976, quando, com a criação da Unesp, eu vim para o Departamento de Saúde Pública. E no Departamento de Saúde Pública, de 76 a 1986, portanto, praticamente 10 anos, quase 11 anos, eu trabalhei nas várias disciplinas, epidemiologia, saúde pública, ciências sociais aplicadas à saúde, e ministrando cursos e fazendo algumas pesquisas nessas disciplinas. E já vim para cá, eu já tinha doutorado, e meu doutorado era em epidemiologia de infecções estreptocócicas do grupo A em crianças. Então, eu tive um percurso, até chegar à saúde do trabalhador, um percurso que eu acho que foi interessante para me dar uma base no momento em que, por necessidade do serviço, nós estávamos sem professor de medicina do trabalho no departamento, uma disciplina obrigatória. Eu achei que podia assumir a disciplina. E isso ocorreu no segundo semestre de 1986, ao voltar de um curso de especialização em epidemiologia ocupacional na Itália. E foi na Itália que realmente eu posso dizer que eu me apaixonei pela medicina do trabalho, pela saúde do trabalhador, melhor dizendo. Porque eu tive a oportunidade de trabalhar em um grupo de vivenciar uma experiência em que havia uma aproximação muito grande entre serviços e universidade. Isso lá em Siena, no serviço do professor Sartorelli. Então, voltando desse estágio, eu que era da disciplina de epidemiologia, lotada na disciplina de epidemiologia, embora, como diz, participando em cursos de outras disciplinas do departamento, eu achei que tinha condições de assumir a disciplina de medicina do trabalho.
junto com uma colega que estava chegando da residência da Unicamp, onde ela tinha feito o 2º ano de Medicina do Trabalho, que era a Dora Tolosa. E foi assim que a gente começou. A aproximação com o acidente de trabalho tem muito a ver com a problemática do acidente de trabalho no Brasil, teve muito a ver com isso. O acidente de trabalho, vamos dizer assim, era o problema mais grave, de maior incidência, dentre os agravos à saúde do trabalhador. E, pela formação em epidemiologia, eu comecei a gente iniciou tentando dimensionar o problema em Botucatu. E até com uma ingenuidade muito grande, vamos dizer assim. Porque, começando sem ter uma formação maior com a temática acidente de trabalho, que ela não foi objeto de abordagem na especialização na Itália, a gente começou montando um esquema de analisar as comunicações de acidente de trabalho feitas à Previdência Social. E, com base nisso, a gente começou a tentar dimensionar a ocorrência desse fenômeno em Botucatu. E nessa fase, né, nós ficamos muito entusiasmadas, e tanto a Dora como eu, a gente ficou muito entusiasmada, porque na Previdência a gente encontrou na parte, vamos dizer assim, na parte administrativa, uma colaboração muito boa. Então, a Previdência fornecia as comunicações de trabalho semanalmente, o único trabalho era ir buscar as cópias das cartas, e nós começamos aí. E saiu aí o primeiro, vamos dizer assim, a primeira publicação sobre acidente de trabalho. Nessa fase, a gente já contava com o Hildeberto, no Pará. Então, nós já éramos 3, e você já estava, né, Pará? Eu cheguei em 89. Então, a gente fez essa primeira publicação. E nessa publicação, aí vem a parte do currículo mortis. Eu escrevi, eu assumo a responsabilidade, e escrevi o seguinte, que em Botucatu não seria tão difícil a gente abordar a questão de acidente de trabalho, porque a grande maioria dos acidentes ocorriam em poucas empresas. Evidentemente, ocorriam nas empresas de grande porte que notificavam os acidentes, que abriam comunicação de acidente de trabalho. Então, a gente escreveu uma grande bobagem e assinou embaixo. Felizmente, né, o tempo, o estudo, a interlocução com o Pará e com a Dora, eles foram... Isso a gente foi aprendendo na vida, na raça. A partir de um certo momento, a gente conseguiu um contato que foi importante, que foi o contato com, na época, chamava-se Subdelegacia do Ministério do Trabalho de Osasco, e a gente passou a contar de vez em quando, uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, com um auditor fiscal do trabalho, que assim, foi uma ajuda muito, que eu considero uma ajuda muito importante. Ele tinha uma vivência grande de fiscalização de ambiente de trabalho, de análise de acidente,
de como entrar na empresa, de como se portar na empresa, e facilitou muito a nossa... Você está falando do... Eu estou falando do Noé Dias Azevedo. E ele ajudou muito. Por quê? Porque para a gente passar a analisar os acidentes de trabalho, a CAT é um instrumento que não foi feito para análise de acidente de trabalho, é um instrumento securitário, era um instrumento securitário. Então as informações eram muito pobres. E a gente passou a observar também que mais de 90% dos episódios acidentais eram diagnosticados com prática de ato inseguro por parte do acidentado e, eventualmente, por parte de um colega do acidentado, mas, sobretudo, ato inseguro do acidentado. E isso passou a incomodar muito. Era uma visão extremamente reducionista de um fenômeno que a gente começou a entender que era um fenômeno complexo, que era um fenômeno que tinha a ver com um contexto muito maior, inclusive um contexto que extrapolava a própria empresa nas quais os acidentes tinham ocorrido. E quer fazer alguma pergunta? Não, eu ia te perguntar, assim, a partir esse momento do encontro, vamos dizer assim, com a crítica da atribuição de culpa, né, às vítimas, foi também um momento que levou à busca de novas ferramentas. Exatamente. E aí te levou à aproximação com a técnica de árvore de causa. Exatamente. Então, aquela forma, uma pessoa que teve uma influência que, vamos dizer assim, me chamou a atenção, me passou um pito até, foi o Dr. Bernardo Bedricot. Porque eu estava conversando, eu já tinha discutido com ele, a gente fazia parte de uma mesma comissão em São Paulo, e eu discutia com ele acidente, e ele dizia que... E ele foi muito sério na questão de me ajudar na crítica de ato inseguro, que ele também ele tinha uma posição muito firme, né, de que era uma forma muito reducionista de encarar o acidente. E um dia eu fui contar para ele um acidente, eu falei, doutor Bernardo, mas nesse caso não foi um ato inseguro? Ele falou assim para mim, não fala mais esses termos, não fala mais. E daí, realmente, isso vindo dele, né, uma pessoa que eu sempre respeitei muito, aquilo me chamou, realmente, daí para frente. E coincidentemente, o Pará estava fazendo mestrado e a gente estava a fim de achar outras ferramentas. E o Pará trouxe um texto em francês sobre o método de árvore de causas. Só que ele não falava francês e eu falava. Então, a minha aproximação com o método foi como tradutora para o Pará do texto. E eu apaixonei pelo método. A partir daí, a gente passou a buscar mais informação, começamos a fazer as nossas análises. Sempre que eu estiver falando nossas análises, está implícito que o companheiro era o Pará. Era o Pará que era uma pessoa assim, que é uma pessoa assim extremamente dedicada e fuçadora e que vai atrás de texto, de informação, um leitor inveterado. E com isso a gente foi estudando, foi avançando, não só em relação a tentar dominar o método, mas também em relação a outros aspectos dos acidentes que não envolviam
que saíam, vamos dizer assim, do âmbito do método de árvore de causas. E chegou um momento que a gente achou até que teve a pretensão de difundir o método para profissionais, acho que eram a maioria engenheiros e alguns técnicos de segurança do trabalho de uma grande empresa, e nós metemos cara. Aí vem, vamos dizer assim, o segundo currículo mortis. Por quê? Porque as nossas árvores, o esquema dos acidentes, eram umas verdadeiras tripas que tinha que ficar emendando papel ao máximo para conseguir fazer o acidente. E aquilo, eu acho até que impressionou mal. Representações cronológicas. Cronológicas de execução de tarefa, de execução de desenvolvimento da atividade. Então, nesse momento, eu não me lembro exatamente como foi, mas chegamos à conclusão, você beber água na fonte. E a fonte era o INRS. A fonte disponível naquele momento era... Explica, explode essa sigla aí, como falam alguns amigos. É Instituto Nacional de Recherche e Sécurité. Nesse instituto tinha um departamento denominado acidentologia. E o chefe desse departamento era o Michel Monteau. Michel Monteau, que a gente já conhecia, porque nós já tínhamos chegado no verbete Acidentes do Trabalho, Método de Árvore de Causas, que ele escrevia, que ele foi autor na enciclopédia da OIT. A abordagem do Monsieur Monteau não foi muito fácil, não. Ele tinha tido umas experiências muito ruins com 2 estagiários, um do continente asiático, para não identificar, e outro da Europa do Leste. E ele não queria saber de mais nenhum, ainda mais uma brasileira. Então foi assim, foram cartas e mais cartas enormes e nada, assim, nem resposta. E nessa época, o reitor da Unesp era o Arthur Roquette Macedo, que tinha sido docente, amigo pessoal. E eu pedi, olha, Arthur, eu queria que você escrevesse uma carta para o diretor do instituto. Porque como pesquisadora, eu não estou conseguindo nada. Foi tiro e queda. O Arthur escreveu para o Monsieur Moyan, que era o diretor do instituto, e menos de um mês depois eu recebi uma carta do Monsieur Monteau me aceitando como estagiária. E lá fui eu para Nancy, no instituto, na sede do instituto do INRS, levando comigo mais ou menos 200 acidentes analisados com o método de árvore de cálculo. Com o que a gente achava que era. Isso, com o que a gente achava que fosse o método de árvore de cálculo. Só que, por características pessoais minhas, eu sou muito detalhista. Então, as histórias dos acidentes, elas estavam bastante completas. E eu já levei todas em francês, e levei todas as pseudo-árvores ou pseudo-esquemas, árvores de causa que eu havia construído também em francês. E de saída, o Messier não ficou muito impressionado comigo, ele me deu um pacote enorme de texto para ler e saiu de férias. Lá eles picam as férias e saiu 10 dias de férias. Bom, o que eu fiz? Eu pus o bumbum na cadeira e vou estudar, e vou aprender, e vou entender artigo por artigo. Tinha muita coisa interessante que eu desconhecia, tal, mas tinha algumas coisas que
que eu percebia que parecia assim uma tarefa meio, sabe, eu vou tratar essa brasileira aí e tal, e, enfim, eu vou engolir essa mulher e vamos ver o que dá. E eu percebi uma coisa, dentre os artigos tinha um que dizia respeito à organização da saúde na França e com enfoque na saúde do trabalho. E eu falei, poxa, esse pedaço aqui eu conheço. Eu venho de um departamento de saúde pública, esse pedaço eu conheço. E aí o que eu fiz? E todos os artigos que eu lia, eu fazia muitas perguntas. E todas em francês. Tinha uma pessoa que me ajudava com francês, uma estagiária recém-formada, ela, filha de português, conhecia um pouco de português, ela me auxiliava, então eu fiz todas as perguntas em francês, no francês correto. Mas quando ele voltou, e ele falou assim, a senhora conseguiu ler alguns dos artigos? Eu falei, professor, Messier, eu li todos. E abri um caderno com... Adorava aqueles cadernos quadriculados, aqueles blocos quadriculados do INRS. Eu peguei o bloco, e a hora que eu peguei o bloco, ele já viu que eram muitas páginas. Eu falei, mas eu quero começar por esse, porque é o mais geral. E quando eu comecei a fazer as perguntas, primeiro, acho que ele descobriu que eu não era uma idiota e que eu estava a fim de aprender. E ele, inclusive, não sabia responder minhas perguntas, porque não era a área dele. Nessa hora, ele falou assim, a senhora tinha dito que trouxe vários acidentes, a senhora poderia me mostrar? Essa hora mudou o relacionamento, essa hora eu percebi que eu tinha chegado no estágio. E aí a gente começou a fazer análise, acidente por acidente, ele me mostrando onde é que estavam as falhas, ele estava... E uma falha importante que ele mostrou é o seguinte, não, você tem que analisar quais foram os fatores que desencadearam o seguinte, não do ponto de vista cronológico, mas do ponto de vista da relação de causa e efeito. Então, a cronologia, você pode ter alguma coisa que está presente há 10 anos na empresa e que nesse momento se conjugou com outros fatores. E o que você fez aqui é uma sequência cronológica, meramente cronológica. Você tem que fazer uma sequência lógica. Então, a lógica é fundamental. E é claro, ela vai ter a cronologia, né? Um fato que ocorreu após o acidente, ele não pode ter ter influenciado no desencadeamento do acidente. Ele pode até ter influenciado no que aconteceu depois com o acidentado, mas se ele veio depois do episódio, ele não... Ou seja, você tem que trabalhar com essas ferramentas para você ir construindo o seu modelo. E outra coisa, você não vai ser simplista. Uma palavra que você não vai poder dizer, perguntar é por quê? Por quê? Porque sempre que você usa esse vocábulo, você tende a simplificar. Você tem que insistir no seguinte, quais foram os fatores, etc, etc. Aí me deu as tarefas e eu fui reconstruir os acidentes. Nesse momento, já houve para você a possibilidade de fazer, de participar como aluna em alguma formação oferecida em árvore de causa por eles lá na bem França? lembrado, bem lembrado. Na verdade, depois que eu já tinha tido
esse início, já fazia mais ou menos um mês que eu estava lá no INRS, teve um curso em Paris de uma semana, não dado pelo Montot, mas por um pesquisador muito simpático, que ficou um grande amigo, que foi o Michel Merrick. E o Michel Merrick foi dar esse curso de formação. E foi muito bom. Aquilo ali, mais ou menos, eu tive de uma forma sistematizada como me conduzir na análise dos acidentes, a partir das histórias, a partir dos relatos de acidentes que eu tinha. E quando eu mostrei para o Henrique alguns relatos, né, ele me animou muito. Ele falou, não, com base nesses relatos, porque o Montot, ele era meio seco, não dava muita, né? O Henrique não. Ele falou, não, a partir desse relato você vai ter condição, você tem praticamente, se não todas, a maior parte das informações recuperáveis, você recuperou. E quando você não recuperou, você explicou por que não recuperou. Por que não foi possível recuperar uma coisa que você gostaria de ter recuperado. E isso me animou bastante. E a partir daí, aí aconteceu um episódio, assim, acho que eu tô dizendo que eu falo demais e sou um pouco prolixa, mas aconteceu um episódio extremamente interessante, que eu acho que pesou bastante na forma como o Montot passou a me tratar. Ele foi progressivamente me tratando melhor e melhor, me respeitando mais. Mas eles foram apresentar no INRS um equipamento de soldagem em que a própria caneta, ela já fazia aspiração. E era uma novidade, tinha sido lançada há menos de um ano. Quando eu vi o equipamento, eu falei, Monsieur, eu tenho um acidente com esse equipamento. Como? Tem no Brasil? Tem. Uma empresa lá de Botucatu já tem esse equipamento. Mas como? Bom, e aí foi muito interessante, porque, assim, na hora quando nós fomos analisar o acidente, foi um acidente grave, teve uma queda, o trabalhador teve uma fratura de crânio, o soldador que estava usando o equipamento, e o problema principal, vamos dizer assim, o fulcro da coisa foi que quando montaram o equipamento, botaram o botão liga-desliga no alto. Quer dizer, o equipamento foi montado de uma maneira absolutamente fora de conformidade com as instruções do fabricante. E numa dessas de liga-desliga, ele subiu no banquinho, o banquinho tombou e ele teve uma fratura de crânio. Então, bom, a experiência para mim foi uma experiência muito rica. Foi uma fase em que, do ponto de vista pessoal, eu me senti professora universitária e, assim, uma professora que tinha capacidade de andar para frente. E lá eu estava bem instalada no próprio instituto, o tempo todo só para mexer com os acidentes, a reanalisar os acidentes, e a partir do momento eu passei a ser respeitada, não só pelo Montot, mas pelas outras pessoas que trabalhavam com ele, principalmente a Denise Fan. E aquilo foi um momento assim de muita satisfação, de muita satisfação. Eu queria te interromper um pouquinho só para agora, nesse processo da formação, foi então muito importante essa aprendizagem dos cuidados com a linguagem, dos cuidados com a organização dos fatos. Exato. Prévia e da montagem depois do esquema lógico, gráfico e lógico do acidente, mas você teve também a oportunidade,
não sei se nesse primeiro momento ou se houve um segundo momento, de um novo curso para a análise da árvore pronta, né, que era mais voltada para utilizar categorias como a noção de fator potencial de acidentes e, inclusive, conhecendo experiências de empresas que, se apropriando do método, conseguiam tirar dessa ferramenta aquilo que de melhor ela permitia oferecer na conclusão da análise. Exatamente. E eu não sei se foi fator de ajuda aí para a sua aprendizagem, mas que nesse mesmo período, como eu estava colhendo os dados da minha dissertação de mestrado, na segunda fase, porque primeiro eu ia estudar as mulheres no vestuário aqui na Sarup, e a empresa, num determinado momento, entrou em concordata e me defenestrou, né? Então eu tive que arranjar um segundo objeto de estudo, que foi esse do acidente. Você me ajudou na reorganização de todos os esquemas dos acidentes, dos casos que eu analisei na minha dissertação. Então, é uma oportunidade de reforço, né? Exato. Mas aí eu queria que você comentasse um pouco essa segunda... Não só a oportunidade de reforço, mas de prática e de estabelecer um diálogo num plano horizontal. Porque eu tinha ido para a França, você não. Mas, a partir daí, nós ficamos no mesmo plano, a nossa interlocução ficou de igual para igual, quando eu fui inicialmente, entre aspas, te ajudar. Eu não sei quem ajudou mais quem, mas ali, de fato, ali, eu fiquei muito no aspecto emocional, porque a ida para a França, ela teve um início meio traumático, desalentador, e depois ela deslanchou e foi muito bom. Eu falei só dessa parte, mas a parte do método, de dominar as ferramentas do método, é evidente que com aquela quantidade grande de acidentes, com aquele número elevado de acidentes que eu tinha analisado junto com o Pará e Botucatu, foi assim, de imensa ajuda para entender as ferramentas do método e utilizar essas ferramentas, como é que eu posso dizer? Agora nessa idade é difícil, viu? De vez em quando as palavras somem e não voltam. As categorias de análise do método, né? Então, o método tem categorias de análise, e se duas pessoas fizerem a análise do mesmo acidente, observando as regras, as normas, os princípios do método de árvore de causa, elas vão chegar, pode não chegar a duas árvores, ou dois esquemas, ou duas árvores idênticas, mas elas vão chegar a esquemas muito próximos, muito semelhantes, mostrando que o método funciona. E o método, ele não é um fim em si mesmo. Pelo contrário, ele é aquela ferramenta que vai te instrumentalizar para você entender o que aconteceu, identificar o conjunto de fatores que contribuíram para o desencadeamento do acidente, para prevenir, não aquele acidente que já aconteceu, mas para prevenir outros acidentes. E na medida em que você aprofunda a análise, você abre o leque, você vai ter ferramentas, você vai ter maneiras de atuar prevenindo não só outros acidentes semelhantes àqueles, mas acidentes muito diferentes. Você amplia enormemente o teu leque de possibilidades. Porque você vai, como o método, os autores do método escreveram, você vai em busca das causas
das causas. Ou seja, você vai progredir até onde você puder na tua reconstrução dos fatores que desembocaram no acidente. Fatores, seja da organização do trabalho, seja do gerenciamento, e não só a questão da máquina, a questão da atividade em si, mas muito, muito mais do que isso. Porque quando a empresa decide o que vai produzir, com o que vai produzir, utilizando a mão de obra que ela vai contratar, com as características que ela, a empresa, vai determinar, aí você pode ter, aí você tem um conjunto de fatores bem anteriores à ocorrência do acidente, mas que vão estar implicados. Os nossos condicionantes e determinantes nessa linguagem. Exatamente. Né? Eu queria te aproveitar aqui duas coisas. Primeiro, em relação a essa história até aqui, você foi mostrando que o processo de apropriação das regras, do método, do conhecimento, da proposta de uso da ferramenta como desenvolvida pelos pais franceses, foi se dando ao mesmo tempo em que a gente aqui estava mergulhando já numa vivência de análise de acidentes. Então, foi um processo que associou a aplicação, a tentativa de aplicação e mudanças nessa aplicação a partir desse contato com os franceses. E aí vieram, em seguida, outras experiências, agora até pensando depois já da tua volta também, que eu queria que você comentasse. Uma delas, acho que importante para divulgação do método no Brasil, foi a organização do livro Árvore de Causas, né, com a participação também do Montot. Tradução de um artigo do Montot e uma outra parte que nós dois escrevemos. Você podia comentar um pouco agora sobre esse trabalho? Como é que foi a montagem do livro? O que é que você lembra, gostaria de destacar dessa etapa? Olha, eu não sei se eu fiquei se o que veio depois do livro, se é por dar maior importância ao que veio depois do livro. Realmente, o livro foi uma primeira tentativa de divulgação do método, porque quando eu ainda estava na França, eu recebi um dia um fax. Nós estamos no ano de 1994. Em 94 não tinha internet, né? E então eu recebi um fax de um colega do Ministério do Trabalho, dizendo, se não me engano, foi o Noé, dizendo que estava muito feliz porque a obrigatoriedade do uso do método de árvore de causas tinha sido introduzida nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A hora que eu li o fax, eu comecei a chorar. E o fax dizia isso. E por que eu comecei a chorar? Eu falei, meu Deus do céu, vão acabar com uma boa ferramenta. Uma ferramenta de análise. Como é que, depois de toda a nossa dificuldade lá em Botucatu, todo o estudo, a gente ainda não chegou lá, né? Estava em processo de... E já o Ministério coloca como obrigatório o uso do método de árvore de causas. Isso não tem nenhum sentido. E eu chorava e o Montot ria, porque ele também achava que não tinha sentido. Só que para ele era motivo de riso, para mim era motivo de choro, né?
Então, nessa questão, o livro, eu acho que foi uma primeira forma, uma primeira ideia. Vamos ver o que já tem e vamos publicar o que já tem, o que a gente aprendeu e vamos utilizar o texto escrito pelo Montour já sobre o método e vamos descrever a nossa experiência aqui e colocar no livro. Então foi uma primeira tentativa, né? Mas eu acho que depois do livro, outras publicações, a carruagem andou e eu acho que as coisas que aconteceram para frente, eu acho que foram... Dentre essas publicações que vieram depois, assim, houve várias que eram relatos de casos, de apresentação de aplicações do método e de tentativas de discutir também o uso da ferramenta para a prevenção, né, inclusive com a distinção, assim, ajudar a desfazer a ideia de que a análise com o método não é a construção da árvore, né? A árvore é parte do processo. Do processo de análise. Exatamente. E aí eu acho que uma publicação importante nesse sentido foi um trabalho que foi baseada num trabalho que você apresentou num congresso da ANANT e que foi premiada nesse congresso e que foi publicada como um anexo, acho que uma coisa assim, né? Um suplemento. Foi publicado na íntegra pela revista Brasileira de Saúde Ocupacional, editada pela Fundacentro. E eu acho que aquilo lá foi... Ali tinha atualizações. Exato. O que você destacaria mais naquele... Olha, ali, o livro, sabe? No livro, a gente sentia... Eu acho que nós dois tínhamos esse sentimento, né? De devolver, de utilizar o que a gente aprendia para fora da universidade, né? Para o pessoal que estava trabalhando com acidente de trabalho do ponto de vista de análise e prevenção de acidentes, de contribuir para melhorar, né? Porque não era possível 90% dos acidentes serem causados, entre aspas, por atos inseguros do próprio acidentado. Então, eu acho que é mais ou menos assim, o livro ainda não estava bem digerido, nós não tínhamos digerido bem o método, sabe? Eu acho que o livro ajudou a confecção do livro ajudou na digestão. Foi uma oportunidade da gente trazer o Montour aqui, de fazer um evento com a presença dele, fazer um curso, ele ministrar um curso na Fundacentro sobre o método. Então, foi um momento assim, e isso contribuiu para divulgar o método, pelo menos contribuiu no âmbito do Ministério do Trabalho. A Fundacentro é uma fundação do Ministério do Trabalho. Então, contribuiu para divulgar o método entre os auditores fiscais do trabalho. Então, eu acho que esse foi um momento importante. Mas o que você falou, né, o artigo lá da ANANT premiado, as nossas publicações de relatos de casos, eu acho que são mais... tem, do ponto de vista do aspecto assim, didático, do ponto de vista de desmistificar essa questão, de como a gente poderia dizer, de derrubar esse conceito, ato inseguro, condição insegura, essa visão atrasada do acidente de trabalho. Eu acho que os relatos de caso, eu acho que eles tiveram assim um papel mais importante, porque você tinha ali uma situação em que você mostrava, porque
a gente precisa lembrar que o método, ele não é a solução para tudo e ele não esgota o acidente. Você tem outros aspectos do acidente que não são, que escapam do método. O método, ele tem um caráter positivista. Você vai analisar fatos que aconteceram. Você vai analisar esses fatos, você vai tentar ir atrás do que está por trás de cada um deles, dos desencadeantes, dos fatores contributivos, enfim, mas você vai... Então, quando você monta a árvore, fica muito difícil o teu interlocutor, por exemplo, o engenheiro de segurança da empresa, dizer que aquilo foi um ato inseguro. Você balança o coreto. Ele é uma ferramenta pedagógica. Pedagógica, exatamente. Você pode discutir, mas isso aqui entrou? Mas é aqui que entra, ou não é? Agora, se você foi fiel na obtenção dos teus dados, se você entrevistou todas as pessoas envolvidas, não é só o acidentado. É o acidentado, é o colega dele, é o supervisor, enfim, você vai até onde você pode. É o engenheiro de produção, você tem que ir atrás das fontes de informação que te permitem avançar nas categorias de análise de acidente. Nesse período, Cecília, do reinstalado no Brasil, e tendo passado pela formação, também houve um segundo movimento, vamos dizer assim, que eu acho que nos ajudou e se reflete no caso do artigo premiado lá no Congresso e publicado na RBSO, que foi o nosso esforço de oferecer cursos de formação, onde a gente trabalhava com exemplos que nós levávamos de nossas análises, mas a gente se abria a discutir vivências dos participantes. Então, esse contato com a vida, né, com os acidentes e a pluralidade de situações de acidentes, para nós foi muito rico, né? E então ajudava a encontrar exemplos de dificuldades, às vezes, assim, como construir a representação, às vezes de uma coisa óbvia, poxa, ele fez uma tentativa, não deu certo, aí foi fazer novamente. Na hora de fazer a representação, a gente foi encontrando exemplos de situações assim, e também, eu diria, da própria aprendizado, né? Enxergar uma explicação para o acidente de uma maneira que a dicotomia ato inseguro, condição insegura não oferecia. Eu estou pensando aqui num exemplo besta, que a gente utilizou muito em sala de aula, aquele caso da queda que uma trabalhadora tinha na hora de almoço numa empresa aqui de Botucatu, ela andando quase que correndo por um corredor, tinham deixado uma vassoura encostada na parede e... No momento que ela estava passando, a vassoura escorregou, ela tropeçou na vassoura. E a explicação que era a final apresentada para o acidente, porque uma coisa que eu lembro muito desse acidente é que um dos servidores, um dos técnicos da empresa, dizia para a gente, esse tipo de coisa, essa corrida na hora do almoço, né, era uma coisa que se repetia na empresa, e ele atribuía a teimosia das mulheres. A gente sabe que é porque elas querem correr, né, e... Para chegar logo na fila do almoço. Então a nossa explicação foi chegando na fila do almoço e ao final apresentava o acidente como um produto da organização do horário de almoço, tocava um sino, todo mundo largava e ia almoçar, quer dizer, não era escalonado, podia ser escalonado. E tinha
Inclusive... O número de lugares para se sentar no refeitório, então você tinha que... Era menor do que o número de pessoas liberadas. Exato. Quem chegava primeiro... Pegava... Podia comer sentado. Né? Ou então ficar esperando com a comida na mão. Exato. Ou comer em pé. Exato. Essa... E outra coisa, né? Não só esse aspecto, como o que a gente não conseguiu foi aprofundar na questão da vassoura, né? Sim. Aprofundar na questão da... Teria sido a responsável pela limpeza uma das pessoas que largou a vassoura e saiu correndo para ir pegar a fila do almoço também? Mas já destacava a coatividade. Exato. Né? E a desorganização. A desorganização. Ou seja, era um típico acidente que a gente chegava em fatores da organização do almoço, do horário do almoço. E aí, engraçado... E ela teve uma fratura, se não me engano, uma fratura de escafone. Isso, difícil. Difícil depois de cicatrizar, de ser corrigida. E era um acidente, assim, aparentemente, um acidente banal, né? Um acidente que quando a gente começou a analisar... eu não sei se foi eu, se foi você, nem interessa mais quem foi tirar a história desse acidente. Mas a hora que a gente tirou a história estava bem tirada, né? Qualquer um que... Nós dois tirávamos boas histórias. A hora que a gente fez isso, pô, que negócio besta, poxa, mas que coisa. Por onde a gente começa aqui e tal. Eu lembro disso. E a hora que a gente começou a raciocinar e aplicar o método, a gente falou, olha só, que interessante. Porque era justamente uma questão de que era uma ferramenta recomendada para identificar contribuições dessa dimensão gerencial, dessa forma de organizar o funcionamento da empresa. Uma ferramenta, um método indicado para quando o que pudesse ter sido revelado por inspeção já tivesse sido resolvido. Né? Então, e aí os fatores da organização do trabalho, do gerenciamento da empresa passavam a ter um peso muito maior do que a questão da máquina desprotegida, etc. Se bem que a gente não escolhia, né? Podia ser um acidente por uma máquina, uma boca de leão lá que comia dedo, mas a gente aplicava o método. E o método mostrava para nós que, evidente, se a máquina fosse protegida, o acidente não teria acontecido, a falta de proteção era facilmente identificável pela inspeção, mas por que aconteceu aquele acidente e não nenhum outro no dia anterior ou tinha passado já um ano sem nenhum acidente naquela máquina? Porque outros fatores se ajuntavam, né? Então, para nós, os franceses diziam, não, isso aqui não precisa, mas a gente... A riqueza dos exemplos foi muito legal nesse sentido. Eu lembro de caso de acidente elétrico, que se a gente se perguntasse... Uma forma era explicar pela falta do aterramento. Exato. Mas aí, ao mesmo tempo, ficava claro que a falta do aterramento não energizava a carcaça da máquina. Estava faltando explorar outros elementos. Mas eu tenho aqui um pedido. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa sobre dois fatos, duas coisas que já foram comentadas até aqui. Uma é a experiência de formação em análise de acidente com o Ministério do Trabalho, uma coisa que nos fez viajar Conhecer o Brasil. O Brasil quase todo. Conhecer o Brasil. Se dividia, num local ia você, no outro estado ia eu. Exato. Né? Então, e trabalhando com um grupo de profissionais, assim, que ficaram amigos muito, até hoje. E que eu acho que foi uma experiência extremamente enriquecedora. Eu acho que foi uma das...
das coisas que eu tenho muito orgulho de ter participado. Eu acho que foi aquela experiência que não foi uma experiência fácil, né? Porque você tinha visões já na época se chamava subdelegacias, né? Em algumas subdelegacias do trabalho, se bem que a gente era em delegacia, né? Porque era em regiões, delegacias. Mas tinha algumas pessoas que tinham uma visão muito estreita o velho olhar estava consolidado. A gente... Não, para alguns havia uma barreira, inclusive ideológica, que impedia eu acho que impedia até de ouvir o que a gente estava dizendo. Ou ouvia de uma forma muito truncada. A gente teve alguns embates que não foram fáceis, não era o grupo todo, mas a gente teve alguns embates, alguns auditores fiscais. Eu me lembro em Brasília, que foi um dos primeiros locais que a gente foi dar o curso, se não me engano. Foi feio. Em Salvador. Em vários locais. Não era muito, eram entre os 20, às vezes até quase 30 pessoas, eram 3, 4, mas eles chegavam a perturbar. Eles chegavam a perturbar o desenvolvimento porque eles... Na continuidade do trabalho com o Ministério, chegou um momento em que houve outras experiências de formação, em que nós passamos a usar exemplos desses tipos de embates na formação. A gente pegava o caso, assim, tinha, por exemplo, caso em que acontecia, o trabalhador estava sozinho, foi encontrado morto. Teve caso de choque elétrico que tinha até declaração de óbito falsa. E era muito legal ver que esses casos já eram trazidos para o curso por auditores que já estavam começando a dominar, a perceber que o acidente era um fenômeno complexo, com muitas causas, e essas causas atuando umas sobre as outras, uma rede de fatores causais, né? E sempre que eu falar causa, entenda-se fatores causais, uma rede de fatores causais interagindo, e que você precisava, vamos dizer assim, desembaraçar isso e tornar isso de fácil apreensão, mesmo para as pessoas que não tivessem analisado o acidente. Ou seja, uma boa análise, uma boa aplicação do método fazia com que, vendo o esquema do acidente, a pessoa fosse capaz de entender o que tinha acontecido, ou aproximadamente o que tinha acontecido. Claro, ressaltando sempre que não é uma ferramenta mágica e que não serve para tudo. Ela precisa ser complementada por outros. Mas, apesar disso, e essa era a segunda história que eu queria que você comentasse um pouco aqui, essa ferramenta despertou o interesse de um amigo nosso, italiano, que veio ao Brasil passar férias e acompanhou um dos nossos cursos. Aliás, um curso que você deu em Campo Grande. Em Campo Grande. E, a partir disso, ele organizou a demanda e foi você, Cecília Binder, dar um curso de árvores de causas lá na Itália. Na região do Vêneto, do pessoal do Vêneto. Desse curso especificamente. Nesse momento eu vou te falar uma coisa. O ego foi lá em cima, né? A partir do estágio da França, que foi em 2 partes, né? Foi em 94, depois em 95... e depois que esse colega que era chefe de um serviço grande, importante, de uma cidade extremamente industrializada, que é Vicenza, localizada no Vêneto, ele veio assistir o curso que você deu em Campo Grande, e aí ele se entusiasmou e quis levar.
Com isso ele veio para o Brasil, nós escrevemos tudo em italiano, aprontamos todo o material didático e ele veio e todo esse material que já estava bem sistematizado, bem assim mastigadinho, com cada fase do método de escrita, com os exercícios, desde exercícios da linguagem. Então, nessa questão, o método já, a maneira, a linguagem é uma ferramenta importante. A maneira como você descreve, porque dependendo de como você descreve, você já pode introduzir aí vieses, preconceitos, e você sair do caminho. Então, alguns exercícios que a gente utilizava eram tradução dos exercícios que eu tinha feito na França e exercícios que tinham sido montados por linguistas, que era exatamente para você. Por quê? Porque na fala, né? Na fala, você às vezes você omite informações, mas essas informações, o teu interlocutor, ele preenche, ele vai preenchendo as informações que você omitiu. Na descrição do acidente não pode ter omissão. É mais ou menos como subir uma escada, degrau por degrau, e você não pode pular nenhum degrau, você não pode dar nenhum passo fora do compasso. E a experiência italiana foi muito interessante, porque esse meu amigo, né, que convidou para ir dar o curso lá no Vêneto. Nós estamos falando do doutor Celestino. Nós estamos falando Pis, que acaba de se aposentar, ano passado se aposentou. Não sei como é que ele está fazendo, porque ele não consegue ficar parado. É o cara que começa a trabalhar às 5h30 da manhã e para meia-noite. Quase me matou no período que eu fiquei lá com ele dando o curso. Então, ele dizia assim, mas na Itália não vai ter problema, porque nós italianos temos raciocínio lógico. Eles vão fazer os exercícios, vai ser tranquilo. E por insistência, a gente não gostava de mais de 20 pessoas fazendo o curso, né? Você lembra? Nosso número era 20, para você poder dar atenção, trabalhar com um grupo e acompanhar o desenvolvimento deles com os exercícios que a gente já dava a história dos acidentes, e depois, numa segunda fase, quando eles deveriam trazer os acidentes que eles analisaram, que eles foram recuperar a história, e ele dizia isso. E dizia, esse exercício aqui, esse exercício de linguagem, isso é bobagem. Podemos até suprimir. Eu falei, não, nós não vamos suprimir nada. Você pode mandar nesse teu pessoal aí, mas no jeito de dar o curso, quem manda sou eu. E a gente foi. E quando chegou nos exercícios, lembra, tinha um exercício que era um espião, porque morreu, porque estava, porque não sei o quê. E aí, e com várias lacunas, e o pessoal preenchia tudo, quer dizer, se borraram, né? Se borraram. Fizeram as questões que tinham que ser respondidas, respondendo tudo errado, e, enfim, preencheram todas as lacunas com o que eles tinham em mente. E que não pode acontecer quando você está escrevendo a história do acidente. Os fatos, a maior parte dos fatos que você consegue recuperar que podem ter estado implicados no acidente. Então foi o primeiro momento assim de glória. Mas teve um momento também que não foi de glória. Quando um engenheiro chegou para mim e falou assim, sabe, minha mulher me perguntou por que eu estou vindo para cá, em vez de trabalhar. Ele trabalhava numa outra cidade. Que é esse curso que eu estou fazendo aqui em Vicenza. Aí o engenheiro, voltando, ele falou, minha mulher perguntou, e eu falei que eu estou fazendo um curso de análise de acidente. Ele perguntou, Ela perguntou, e quem é a professora? É uma brasileira. Ele falou assim, brasileira? Brasileira devia estar
vindo aqui para ensinar samba. Puxa, isso foi logo no começo do curso. E eu fiquei, putz, mordida com isso, viu? Eu falei, filho da mãe. Mas, com o tempo, ele foi vendo que... Mas, enfim, e foi uma experiência muito, muito boa, porque o grupo era extremamente dedicado. Extremamente dedicado. A gente começava... Foi uma coisa assim, tão... A gente dividiu os 4 primeiros dias, depois eles tiveram 10 dias, uma semana, não sei, analisando os acidentes lá, cada um no seu serviço, e depois a segunda parte. Mas era assim, foi um negócio estafante, tão estafante, que o dia que terminou, eu caí no choro. Durante o processo, eu não percebia o estresse. Porque o Celestino tinha acabado de receber um prêmio da União Europeia, exatamente na área de prevenção de acidentes. Um prêmio importante. E ele se atreveu a levar uma brasileira, que devia estar ensinando samba, para dar um curso de acidente lá. Então, para ele também foi estressante. Então, a gente chegava em casa, às vezes, 10 horas da noite, porque morava em Pádua e o curso era em Vicenza, chegava em casa e a gente ia analisar todos os erros que os alunos, que o pessoal, alunos, né, que os participantes tinham feito. Ir para cá, né, e analisar e montar, não mais transparência, né, mas montar um esquema para projetar PowerPoint. Hoje PowerPoint é quase um palavrão, mas naquela época não era. E montava, né, toda a análise que a gente fazia e para discutir com eles. E isso ia até 1 hora, 2 horas da manhã. No outro dia, 5h30 da manhã, tinha que estar de pé para chegar em Vicenza e preparar as coisas para começar o curso, que o curso começava pontualmente às 7h30 da manhã. Por causa dos horários dos trens, as pessoas que chegavam para dar um horário de almoço, enfim, uma série de... Então, assim, foi uma loucura. Foi realmente uma loucura. Mas durante o processo, eu não percebi. Não percebi a loucura. Nós já estamos conversando aqui há mais de 1 hora. Puxa vida, então chega. Não, chega não. Eu gostaria de te pedir uma reflexão final sobre, do teu ponto de vista, olha, quais foram as principais contribuições que esse esforço realizado com o tema da análise de acidentes trouxe. Agora eu não estou falando mais, vamos dizer assim, em termos de nossas carreiras na universidade. Na universidade, mas pensando do ponto de vista de impacto social mesmo, desse diálogo com o mundo não acadêmico, com o mundo profissional que vive com o acidente. E assim como a gente está falando aqui, destacou essa cooperação com auditores fiscais do Ministério do Trabalho, houve coisas parecidas com profissionais do SUS, da saúde trabalhador do SUS. Mesmo de empresas, né? Mesmo de empresas. Muitos de empresas, né? Houve cursos em empresas. E aí eu queria que você... Olha, Pará, eu acho assim, eu não sei, porque eu tenho a impressão que a gente acabou colocando uns tijolinhos aí, ou demolindo, ajudando a demolição do ato inseguro, condição insegura, mas no momento eu não tenho elementos para avaliar, eu não tenho elementos, eu não sei como é que estão sendo as análises do Ministério, mas eu tenho
não vou falar que eu tenho convicção, porque esse negócio de ter convicção hoje é impressões. perigoso. É perigoso. Tem muita gente aí que está usando convicção para condenar sem provas. E eu tenho a impressão que, principalmente porque eu saí do campo, fui para o mato, né, atrás dos passarinhos, mas você foi uma pessoa que continuou até antes de sair na aposentadoria. Dediquei um certo tempo à saúde mental e trabalho por conta de orientações, etc. Mas você continuou firme e forte até hoje, estudando, aprofundando a questão do acidente de trabalho. Uma coisa que você fez que me assustou muito foi o dia que você trouxe o livro da Voga. Eu falei, não, isso não é para mim. Eu já estou velha, já tinha mais de 60, mais de 65, já estava perto da aposentadoria, da compulsória. Eu falei, isso não é para mim. E você entusiasmado com o livro da Voga, querendo discutir a Voga. Eu falei, não, estou fora. Você continuou. Então, eu acho que o fato de você ter continuado, o fato de hoje, o Fórum de Acidente de Trabalho, eu acho que pode não ser um impacto do tipo virar a mesa, mas eu acho que isso está tendo um papel extremamente importante. Começou lá atrás com a análise das cartas e foi evoluindo, e eu acho que continua evoluindo com o fórum. Mas eu acho que agora, nesse final você fugiu da minha pergunta. Não, mas o quanto, o impacto, para a gente ter noção do impacto, a gente tinha que ter algum instrumento de avaliação. Não, mas a pergunta não era tanto nesse sentido do rigor científico, mas de impressões mesmo, sabe? Eu não sei, assim, nós não temos nenhum controle, por exemplo, na história... Nas análises que os nossos as pessoas que nós ajudamos a formar... E mesmo na difusão do que a gente escreveu. Por exemplo, o livro mesmo, de Árvore de Causas, quando ele foi editado, ele saiu por uma editora que anunciava uma tiragem de uns 3 mil exemplares. Foi 3 mil exemplares, depois tirou mais 3 mil. E o que a gente não sabe, porque depois... A gente descobriu outras editoras editando e sem era o mesmo saber. Grupo que mudou a mudou pessoa o nome, jurídica. sabe? Então, assim, quantas edições, que difusão aquilo teve, a gente não sabe. Os artigos, assim... Ainda hoje mesmo, eu recebi uma notícia aqui do LinkedIn, falando que seu artigo, estudo de árvore de causa, de 2 acidentes com árvore de causa tal, era o que estava... lá atrás, na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. Não, essa foi na Saúde, Caderno de Saúde Pública. Era, assim, então, é muito comum ver isso, né? Esse interesse. E particularmente, assim, o Leplar, quando escreveu o artigo sobre a árvore de causas, ele chamou também de árvore de variações. Então, ele estudava a árvore de mudanças, né? O conceito de análise de mudanças, que era um dos esqueletos Exato. O que mudou? Do uso do método, né? Ganhou uma enorme difusão. E aqui no país, parte dessa difusão foi relacionada a esforços como esses da formação que você ajudou a construir. Que nós construímos, a gente participou. Foi uma, vamos dizer assim, mas você era minha capa preta. Você era minha capa preta. Era uma aliança, foi uma aliança, ali nós dois, em alguns momentos a coisa esquentava, a gente brigava também, né, lembra? Sim. Mas fazia parte do processo. Mas foi uma colaboração, a tua vinda para Botucatu foi uma coisa muito feliz, né? Eu acho que, e você, a cada dia mais, você mostra isso, que você
é uma pessoa comprometida com a universidade, com o estudo, com a divulgação. Eu até me sinto um pouco assim, puxa, eu abandonei esse barco, mas tô velha. Professora, o que você gostaria de dizer para encerrar essa conversa nossa? Olha, eu acho que a ida para a disciplina de medicina do trabalho, o envolvimento com os acidentes de trabalho e depois um pouco também com saúde mental e trabalho, foram etapas da minha carreira que me deram muita satisfação. Muita satisfação, eu aprendi muito, seja com as pessoas que a gente estava ajudando a dominar o método, seja com os colegas que nos ajudaram, porque nós dois somos médicos. Então, muitas vezes a gente precisava de um engenheiro como interlocutor. E eu acho que isso foi uma satisfação muito grande, foi uma coisa muito boa. E eu acredito que a gente contribuiu. Você continua contribuindo até hoje, mas eu acredito que eu contribuí também para fazer cair. Não sei se já caiu, mas para sacudir um pouco e mudar essa visão dicotômica, ato seguro, condição insegura. Eu acho que isso a gente, algumas cabeças a gente fez. Professora. Enfim, eu acho que... E eu te agradeço muito. Eu até... Você falou até... completou bem algumas lacunas da minha fala, porque ultimamente eu estou mais pensando em está ventando, não está ventando, hoje eu vou ver passarinho, não vou ver passarinho, vou fazer foto boa, não vou fazer foto boa. Então, de repente, você me chamou aqui e eu acordei para lembrar as coisas. E não sei se lembrei bem ou não, mas foi um prazer lembrar e eu te agradeço essa oportunidade. Eu que te agradeço, professora. Muito obrigado pela entrevista e por tudo que ajudou a fazer aqui por nós e por mim. Obrigado. Tá jóia.